Boa noite, gente. Eu não sei se eu posso descer esse púlpito aqui. É de boa, Fred, eu falar aqui? É tranquilo? Se os meninos puderem me ajudar, só descer, porque eu queria ficar um pouquinho mais perto de vocês. Eu me sinto um pouco estranho. A gente está em poucas pessoas. Se eu fico aqui na frente, não sei. Eu gosto de estar mais pertinho. Obrigado, mano. Cara, pode ficar aqui no meio. É melhor até. Aí concentra mais aqui. Aí só, meu irmão, aí o meu irmão aqui vem também para a galera do meio. Aí sim, estamos todos juntos aqui. Gente, é uma honra estar aqui. Aqui é uma casa para mim. Eu acho que tenho vindo aqui para a Batista Alameda, acho que esse ano fazem 7 anos, porque quando eu fui para missões em Recife, foi mais ou menos o período que os meus pais se mudaram para Curitiba e começaram a frequentar aqui a Batista Alameda. Então, eu acho tão precioso o fato de que Deus me levou lá para Recife, mas toda vez que eu venho para cá, aqui é a minha casa. E eu me sinto em casa, de verdade. Então, vocês são minha família. E talvez você está me conhecendo agora, eu vou conhecer você também agora. Enfim, a gente pode até trocar mais ideia no final, mas eu preciso honrar. Eu quero que vocês vejam o rosto da minha esposa. Amor, fica de pé, por favor. Vocês podem aplaudir Jesus pela vida dela? A gente está casado há 5 meses, gente. Pouca coisa, recém-casados, lua de mel. E ela é curitibana também, gente. Coisa boa. Te amo, amor. Obrigado, tá? Hoje eu vim aqui, pela primeira vez, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, através da palavra. Eu confesso para vocês que para mim é muito mais confortável pegar um violão, porque é um ofício que eu tenho há mais tempo. Eu nasci numa casa de músicos. Talvez alguns conheçam aqui meu pai e minha mãe. Meu pai é negão, tecladista. Minha mãe sempre também está cantando no coral. E eu cresci nesse ambiente. Mas conforme eu fui crescendo e Deus foi trazendo novos desafios para mim, a ministração da palavra também se tornou uma arma. Também se tornou uma ferramenta. Mas hoje aqui eu só queria compartilhar o meu coração. E eu quero ser vulnerável nesse tempo aqui também junto contigo. Porque o que eu vou falar aqui tem muito a ver com o que a gente viveu no nosso ano. E esse ano foi um ano muito bom. Mas sabe por que foi muito bom? Eu não sei qual é que foi o seu ano, mas o meu ano foi muito bom. Isso não quer dizer que eu não tive coisas difíceis. Eu vou compartilhar algumas dessas coisas hoje com vocês, das coisas boas, das coisas difíceis. E Deus me deu uma perspectiva diferente de como Ele trabalha na nossa vida, baseada numa canção que eu gosto muito. Então, o tema dessa ministração, não sei se a galera da mídia vai conseguir colocar a arte para mim, ou eles vão conseguir sim. Aí... é entrando na tapeçaria de Deus. Quantos sabem aqui o que é uma tapeçaria? Levanta a mão. Quem é que não sabe o que é uma tapeçaria? Levanta a mão. Ótimo. O que é uma tapeçaria? Para quem não sabe. Tapeçaria é um lugar onde se fazem tapetes. Né? E eu não sei se vocês sabem como é a confecção de um tapete assim, manual. Daquele estilo persa, né? Aqueles tapetões do Aladim, extremamente caros. Aquilo ali é feito linha por linha, num processo bem artesanal. E é engraçado porque se você vai vendo o início do processo, não parece que faz sentido. Parece que é um monte de linhas aleatórias que entram uma após a outra. E você não sabe muito bem onde é que isso vai dar.
Então eu quero compartilhar um pouco de como Deus faz uma coisa semelhante com a gente. Imagine você sendo esse tapete de Deus, e Deus está te construindo, certo? A Bíblia diz que nós somos, meu Deus, escapou agora a palavra. Não é estruturas, não é prédio, não pedras vivas. Eu vou lembrar isso aqui, gente. Como edifícios, Deus está nos construindo, certo? Mas a ilustração que eu quero usar é isso. É a tapeçaria. É você sendo um tapete, certo? E aí os meus irmãos podem passar para o próximo slide. Eu falei que o tema dessa ministração tem a ver com a música desse cara chamado Estênio Márcios. Ele é um cara que ele toca algumas músicas numa pegada mais MPB, assim. O Vini deve conhecer, inclusive, é que o Vini não está aqui. Mas ele diz o seguinte: a minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Eu acho que uma coisa muito complicada para a gente é entender que na nossa vida não tem só cores vivas, alegres e vivas, como diz a canção. Faz parte da história de cada um de nós, como filhos de Deus, os momentos difíceis também. E eu quero que você abra comigo em Gênesis 50, último capítulo de Gênesis. A gente pode ler a partir do versículo 15. Até o versículo 20. Vamos lá? Todo mundo abriu? Diga amém. Quem não abriu, fala, não abri ainda. Ah, tem ali também. Oh, coisa boa. Tecnologia é maravilhosa. Vamos lá. Diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Quem aqui conhece a história de José por completo, levanta a mão. Certo, a grande maioria aqui. No próximo slide, o pessoal pode passar. Tem algumas linhas de José que eu quero que vocês acompanhem comigo, certo? O primeiro está um pouquinho difícil de ler, mas está escrito sonhos e aspirações. Então, no início da história, nos é apresentado um José sonhador. Um cara que via algumas coisas, né, a respeito de ele liderar, de ele comandar e tudo mais, e aquilo enfureceu os irmãos dele. E ele já tinha uma preferência do próprio pai. Isso levou
a primeira linha nublada e triste de José, que foi o ciúme dos irmãos e a venda como escravo. E só isso já é uma tragédia completa. Mas a vida de José vai acontecendo na casa de um cara chamado Potifar, que foi o cara que comprou ele, e era um egípcio que tinha dinheiro, que tinha recursos. E Potifar colocou José como administrador de tudo em casa. E o que começou a acontecer com José? Aí veio uma linha mais alegre e viva, porque começou a ter prosperidade na casa de Potifar ali. José começou a entender que ali no que ele fazia, prosperava, e as pessoas também que trabalhavam ali junto com Potifar, e o próprio Potifar, entendiam isso. José era um cara abençoado, o que ele tocava a mão era abençoado. Só que vem uma outra linha nublada e triste na vida de José, que foi quando a mulher de Potifar se apaixona por ele, né? Se incendeia por José. E aí ela traz uma calúnia. José, na verdade José quis ficar comigo, quis me pegar aqui, me assediou. E aí tem mais essa linha da calúnia e da prisão. Vida difícil. José é um cara inocente, mas que teve um monte de linhas que ele não imaginava que teria. E lá na prisão, mais uma vez, num lugar de tragédia, aí, o faraó teve um sonho, mas não tem quem saiba interpretar. Aí, lembraram lá de José, o parceiro que era da cela dele lá. Não, tem um cara lá que sabe desenrolar nesse negócio aí que o rei sonhou. E José interpreta o sonho. E aí vem uma linha alegre e feliz e viva na vida de José, que foi a governança e a honra que ele teve no Egito. A Bíblia diz que depois de Faraó, José era o cara. Ele governava tudo. Faraó dava carta branca para ele fazer o que era necessário. A história de José emenda muitos fios. E a gente acabou de ler algo aqui, que já quando José traz os irmãos dele, rola aquela reconciliação, tudo mais, e aí Jacó falece, os irmãos de José pensaram, cara, agora que o nosso pai faleceu, talvez ele manteve a gente vivo só para não trazer tristeza para o nosso pai. Mas agora, acho que pode dar um negócio nele de querer matar nós. Porque ele está triste também, não sei. Vai que ele vai saber o que está na mente dele. Então chegam os irmãos de José e falam, olha, o nosso pai, o seu pai, pediu para que você nos perdoasse. Aí aqui a Bíblia diz que José chora. E aí fala, não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Porque quando José, então, ele assume essa posição de governador do Egito, toda a terra ali da região passou por uma grande fome, mas anos anteriores, por José ter tido a visão de fome, ele começa, junto com os egípcios, a estocar comida. E muita gente é salva, inclusive a própria família de José. Mas para que José chegasse nesse lugar de governança, de trazer solução para um problema difícil da época, José teve que passar por todas essas linhas. Só que o problema da nossa vida
é que a gente não está muito afim de passar por algumas linhas que Deus quer colocar na nossa vida. Porque se a nossa vida é uma obra de tapeçaria, que tem cores alegres e vivas, muitas vezes a gente quer só que tenha cores alegres e vivas. Só que desenho que não tem contraste, não tem definição. Desenho que não tem sombra, não tem profundidade. Quem está entendendo aqui diz amém. E eu acho lindo que Jesus, quando ele está fazendo a oração pelos discípulos dele, antes de se entregar, ele ora o seguinte: Pai, eu peço que você não os tire do mundo. Eu peço que o Senhor eu não estou pedindo que o Senhor simplesmente leve eles junto comigo agora. Não, mas que enquanto eles estiverem aqui no mundo, que eles glorifiquem o teu nome. E no mundo a gente tem o quê? No mundo a gente tem aflição. E o próprio Jesus falou: tem de bom ânimo, eu venci. Se eu venci, vocês também vão vencer. O próximo slide, na verdade, é aquele vídeo que eu mandei lá. E aí eu quero mostrar para vocês, nesse vídeo, que é um vídeo bem curtinho, um trabalho de um cara chamado Thomas de Ninger, que ele faz algumas obras de arte maravilhosas, que você está vendo ali, né? Isso aí é uma arara. Parece que foi pintada, ou uma escultura. Mas agora, quando o pessoal dá play, você vai ver do que é constituída essa arara. Pode dar play. Tem até boneca Barbie ali, ó. Tem um Sullivan. Mesma coisa agora com esse outro pássaro. Tem um pato Donald ali. Gente, às vezes a sua vida parece com esse negócio aí. Tem uns negócios que você fala: meu irmão, isso é tão aleatório. Não estou entendendo porque que eu tenho um pato Donald nesse rolê aqui. Não estou entendendo porque eu tenho duas bonecas Barbie escondidas no meio dessa arara. Você olha para a sua vida e você fala: por que que eu tive essa mudança de escola? E eu posso falar até disso um pouco, porque eu tive 6 mudanças de estado, gente. E eu, de verdade, eu não entendi algumas coisas na minha vida, eu ficava triste. A primeira mudança que eu fiz com a minha família, eu tinha 11 anos de idade. E a minha vida foi, quando eu estava bem num lugar, meus pais falavam: ó, agora a gente vai ter que se mudar. Quando eu tinha já construído meus amigos, pô, agora a gente vai ter que ir para outro estado. Quando eu tinha conquistado um espaço na escola onde eu fazia parte, então, Felipe, agora a gente vai precisar ir para uma outra escola, porque o dinheiro apertou. A gente vai precisar ir para um outro lugar, e aí você vai ter que ir para uma outra escola, para uma outra casa, para uma outra realidade. E eu não entendia isso. E eu ficava extremamente frustrado. Mas quando Deus trouxe revelação ao meu coração a respeito do meu propósito lá em 2017, que foi no período que eu terminei a minha faculdade, e foi quando Deus começou a chacoalhar meu coração para missões, eu comecei a entender por que Deus me preparou com tantas mudanças e eu ter passado por tantos lugares. Porque eu sabia que de alguma maneira a minha vida, agora, naquele momento eu entendi, né? Realmente a minha vida vai ter muita mudança. Vão ter muitos lugares
onde eu vou construir a minha tenda, mas depois eu vou precisar ir para outro lugar e fazer a minha tenda ali em outro lugar também. Tem muita coisa aleatória na nossa vida que a gente não entende. E deixa eu falar uma coisa para você. Papo reto. Tem coisa que Deus vai até falar para você. Mas tem coisa que talvez Deus nunca fale. Sabe o que eu acho louco na história de Jó? Porque quando Jó ele começa a questionar a Deus de tudo, de todo o sofrimento que estava acontecendo com ele, Deus então aparece para Jó e fala assim com ele: onde é que você estava quando eu fiz o mar? Onde é que você estava quando eu fiz as estrelas? Onde é que estava você quando eu fiz esse animal grande? Onde é que você estava, Jó? Quem era você, Jó, quando eu fiz todo o universo, quando eu construí toda essa terra? Sabe o que é louco? Deus ele não justifica para Jó o porquê que Jó sofreu. Sabe o que Deus faz? Deus fala que ele é soberano. É a coisa que Deus mostra para Jó. Jó, eu sou soberano. Você não era nascido, você não era criado quando eu fiz todo esse negócio aqui. Você não tem a sabedoria que eu tenho. E aí Jó, quando se depara com a soberania de Deus, ele fala: eu falei de coisas maravilhosas demais para mim, eu não entendia isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos agora estão te contemplando. E eu quero te falar uma coisa, de verdade. Eu não tenho a resposta, talvez, para o teu sofrimento de agora. Mas Deus tem a imagem do panorama inteiro, inteiro, inteiro. No próximo slide, eu quero denunciar esse problema. O problema de a gente olhar uma linha só é que a gente esquece que a vida dada por Deus é um grande tapete que não para só em uma cor. E a gente fica às vezes parado numa cor só. Ou a gente muitas vezes fica parado na cor alegre e viva e pensa que tudo é party. Ou a gente parece que abraça a dor e fala: minha vida é essa linha negra, é essa linha cinza, e eu vou abraçar isso aqui, porque isso aqui é a razão da minha vida. Cara, eu já não sou mais tão novo, eu tenho 30 anos. E parece que virou moda essa coisa do jovem triste. É loucura minha ou isso é real mesmo? É o jovem que parece que ele ama a tristeza. Ele se abraça com ela e ele faz da tristeza uma parceira, uma companheira. Mas no próximo slide, o Stênio Marcius continua falando com a gente na canção dele, que diz o seguinte: se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. E aí sabe o que é legal? Quando você vê um tapete desses persas manuais, do avesso, você não tem muita noção de como é o desenho. Você não tem muita noção. Você tem, às vezes, um pouquinho de, talvez isso aqui, essa linha vai para cá, e aí faça isso. Mas quando você olha o panorama, você entende. Uau! E sabe o que eu creio que Deus quer fazer com muitos de nós? Porque às vezes você está assim, ó. O seu olho está só numa pontinha
de toda a história que Deus está fazendo. E Deus está querendo fazer assim. Te trazer para trás. Deixa eu falar uma coisa para você. Dar passos atrás, às vezes é importante. Às vezes é importante, gente. Não quer dizer que você vai deixar de avançar. Mas todo ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. Então você precisa, às vezes, recuar. Recua mais. Pelo Espírito Santo, deixa Ele te levar um pouquinho mais para a perspectiva dEle e tenta enxergar através dos olhos de Jesus como Ele vê. Você sabe uma grande dificuldade que eu tenho muitas vezes na minha vida? Eu acredito que tudo é a respeito da minha história muitas vezes. Não, eu tenho que viver isso aqui porque isso aqui vai ficar bonito para a minha história. Não, se eu viver desse jeito aqui, cara, isso aqui vai ser lindo. Que testemunho maravilhoso que eu vou ter. Que história maravilhosa que teremos. E eu e a Sheila, a gente sempre começa a meditar algumas vezes sobre como foi a nossa história de relacionamento. Por exemplo, eu cresci dentro de igreja. E dentro de igreja, na igreja que eu fiz parte, as pessoas falavam sobre relacionamento como algo muito linear. Cara, você vai orar, Deus vai te mostrar a pessoa, a primeira pessoa que você olhar, você sentir, pô, essa aí é a minha esposa, você vai namorar com ela, vai ser uma namorada só, você vai casar com ela, vocês vão ter um filho e é isso aí. Ó, tudo linear. Só que muitas vezes a história da tua vida, meu amigo, minha amiga, não é linear. Tem um monte de entulho em você que Deus precisa tirar. E pela soberania dele, Ele vai te levar, às vezes, para alguns lugares do teu coração, ou para situações na tua vida, que vai ser um pouco difícil de entender o que Deus está fazendo. Então, só para falar para vocês aqui, por exemplo, eu e a Sheila, a gente se conheceu numa base missionária, 2 missionários. Você pensa, fácil, os caras têm propósito, olha só, são 2 pessoas solteiras, bonitas, que vão se entrelaçar. Mas a Sheila tinha tantas inseguranças ao longo da jornada dela, e eu tinha tantos medos dentro de mim, que por conta disso a gente teve 2 términos. Na verdade, uma pausa e um término para nunca mais voltar. E, gente, ó, eu não sei aqui quem já teve namorado em igreja e depois terminou, mas é ruim. Você vai no domingo, né, você vê a pessoa, mas na base missionária, meu amigo, você vê quase todo dia, é terrível. Terrível, terrível. Te espreme assim, você vê a pessoa. Enfim. Eu tinha muito medo de ficar sozinho. Eu não sabia lidar com a minha solitude. E a Sheila queria respostas exatas para todas as questões da vida dela. Então, ela tinha às vezes uma dúvida a respeito, mas será que o FI vai ser assim? E aí ela colocava isso em xeque, aí eu me sentia como? Eu me sentia ferido. Então eu não sou suficiente para você. Então eu não sou amado por você. E aí eu ficava extremamente ferido assim, pelo meu orgulho mesmo,
por pensar que eu precisava sempre ter alguém que me afirmasse todos os momentos da minha vida. E aí eu lembro do dia que na noite anterior a gente terminar, eu não conseguia dormir. Eu sabia que eu precisava terminar com a Sheila. Lembra dos passos para trás? Então, eu sabia que a gente precisava terminar. Mas eu não entendia porque eu tinha a convicção de que eu tinha ouvido a voz de Deus falando: eu vou preparar o coração da Sheila para você e vou preparar teu coração para ela. Eu via a mão de Deus sobre nós, mas de repente ficou tudo nebuloso, eu não entendia. E eu lembro que eu liguei para um amigo meu, esse meu amigo orou por mim, já era noite, e enquanto ele estava orando por mim, eu apaguei, dormi, com o telefone na mão. Acordei assustado, 3 horas da manhã, meu Deus, deixei meu amigo no vácuo aqui. E, óbvio, né, ele já tinha desligado, já estava dormindo também. E eu só escuto uma voz suave no meu coração, falando: o que eu faço agora você não entende. Nós ficamos 9 meses separados. Durante esses dolorosos 9 meses, lá na base missionária, vendo a Sheila quase todo dia, eu dividi apartamento com um brother. Esse brother falou: Felipe, eu sinto que não é mais pra gente dividir apartamento. Eu falei: pô, Deus, eu não tenho mais nem namorado, agora não vou ter ninguém para dividir apartamento também. Tá legal a vida. E aí Deus preparou um apartamentinho para mim. Morei sozinho naquele apartamento. Comecei a cuidar dele. Comecei a me sentir bem sozinho. Instalei um chuveiro. Virei, saiu água quente. Eu falei: uau, que homem eu sou. Eu não sabia fazer essas coisas, gente. Porque eu morava com meu amigo, também missionário, o Joed. O Joed, ele é 11 anos mais velho do que eu. Então, tudo que tinha às vezes para fazer na casa, eu não fazia, era o Joed que fazia. Para mim, querendo ou não, eu estava debaixo da asa da minha mãe, e eu não sei como são os seus pais, mas os meus pais sempre foram muito superprotetores. A minha mãe nunca foi muito, como que eu posso dizer? Ela nunca foi muito corajosa de deixar eu fazer as coisas. Falou: não, dá aqui a vassoura. Não, isso aqui eu faço. Não, Felipe, vai para lá. E aí eu, querendo ou não, isso me minou em algumas coisas. Hoje eu entendo isso por conta de discipulado e terapia. Terapia é bom também, gente. Deus usa, né? Mas até mesmo na questão da minha masculinidade, galera, eu não tinha às vezes a percepção de que eu conseguia fazer as coisas sozinho. E ali naquele momento que Deus foi me trazendo para aquele apartamento, eu comecei a montar aquele apartamentinho. Deus começou a abençoar financeiramente também. Aí eu fui, comprei meu primeiro sofá. Fui lá, escolhi a dedo. E eu comecei a sentir prazer em estar só eu e Jesus. Nesse momento, Deus começou a aproximar eu e a Sheila de novo. E a Sheila começou a entender: cara, o Felipe é falho, ele vai falhar. Mas relacionamento a gente constrói no caminho. Tem coisas que a gente vai ajustando no caminho. No caminho eu te explico. Aquele negócio, né? Mas ela reconhecia que eu era um homem de Deus. Eu reconhecia que ela era uma mulher de Deus para mim. E depois de 2 anos e meio, por aí, a gente enfim noivou, gente. Faz 5 meses que a gente está casado. Não, aplaude mesmo então ao Senhor. Glória a Deus.
É isso. Não, porque senão fica naquela coisa. Não, aplaude mesmo. Deus é bom. Mas volta aqui de novo. Se você olha do avesso, você não imagina o desfecho. Eu pensei que eu estava desistindo para sempre. Exato. Isso não quer dizer que, inclusive... isso não quer dizer que, inclusive, eu e a Sheila não vamos ter dificuldades ao longo do nosso relacionamento. Ou que o quê, amor? Ou que a história de todo mundo vai virar um casamento. Por favor, salvem isso também, tá bom? Em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer aqui, com tudo isso, é que a sua história com Jesus, só você e Jesus sabem. E maturidade cristã é muitas vezes entender que por mais que você vai buscar conselhos, você tem que buscar conselhos. Eu e a Sheila, a gente, em todos os nossos passos de relacionamento, a gente nunca deixou de buscar a nossa liderança. Tanto para o término, para a volta, para as crises, para as dificuldades, para as dúvidas. A gente nunca andou sozinho. E se a gente está bem, é com certeza também por conta disso. Então não vai usar isso aqui que eu estou falando para falar, não, mas eu senti de Deus que eu vou ficar com um humano que fuma maconha. Que não respeita os pais. Que não quer saber de estudar e trabalhar. Você não vai fazer isso. Tá bom? Em nome de Jesus. Mas isso aqui não é só sobre relacionamento. Isso aqui são sobre dores diversas na sua vida. Talvez alguns de vocês aqui não entendem, por exemplo, poxa, meus pais se separaram. Eu não tenho uma figura masculina. Às vezes a tua maior vergonha, Deus vai transformar no maior troféu. Você vai andar com homens de verdade aqui nesse lugar. E vai aprender a ser como um homem de verdade. Ou você mulher mesmo. Talvez você não teve uma boa referência de mãe. A sua mãe não cuidou ou não se cuidou a ponto de te ensinar a se portar como uma mulher deveria se portar. Isso quer dizer que Deus quis que os seus pais se separassem? Não. Não quer dizer isso. Assim como não quis dizer que Deus queria que os irmãos de José fossem, lançassem ele lá no poço e vendessem ele como escravo. Mas a graça de Deus é tão grande, que voltando para o texto aqui onde José fala com os irmãos dele, vocês fizeram mal para mim, mas na verdade Deus transformou isso em bem. Só Deus tem a capacidade de pegar aquilo que é mais podre na sua vida e transformar em algo tão lindo, que traz resposta para muita gente. Já estou indo para o final, próximo slide. Jeremias 18, versículo 6, diz o seguinte: Casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eu vou traduzir, eu vou dar o contexto, tá? Oleiro é quem faz vaso de barro, quem faz objetos de barro. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel.
E a gente canta várias canções também sobre isso, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu gosto de algo que Deus colocou no coração da minha esposa. Que o lugar mais seguro para estar, como um vaso, é lá na casa do oleiro. Porque eu não sou perfeito. Vai ter momentos que eu vou rachar. Essa obra que Deus está fazendo na minha e na sua vida, é até o dia da volta dele, ou que ele te chame. O lugar mais seguro para estar, como um tapete, é na tapeçaria, com o santo tapeceiro. Mesmo sem entender algumas linhas. Mesmo tendo essas rachaduras como um vaso. Estar na casa do oleiro é a segurança para mim. É o meu lugar. E esse é o nosso lugar. Galera, de verdade, a gente está chegando aí nos últimos dias desse ano. E eu passei por igrejas já na minha vida, que era aquela coisa bem arroz de festa, assim, o próximo ano será o melhor ano da sua vida, receba aí em nome de Jesus. Amém. Mas pode ser que não. Posso falar a verdade? Pode ser que não. Porque não é o próximo ano da tua vida que vai definir a história que Deus está escrevendo através de você só. Assim como 2024, 2023, somente essas linhas, elas não te definem. É todo esse contexto do que Deus está fazendo, que faz com que haja uma obra linda. Esses dias eu estava vendo sobre isso, né? Tem uma página no Instagram muito boa, que é o Corandói. Corandói é muito bom. E aí, era bem assim, aqueles desenhos bem toscos, né? E aí, tipo, próximo ano vai ser o melhor ano da tua vida, mesmo sabendo que algumas pessoas vão morrer, outras vão ficar doentes, outras vão se separar, pastores vão sair em escândalos e um monte de coisa. Gente, eu não posso te garantir que você não vai ficar doente esse próximo ano. Não posso. Pastor Daniel é shapeado, não é? Mas eu não posso garantir que ele não vai pegar uma gripe no próximo ano. Mesmo sendo um cara que se cuida. Os meninos estão com gripe, né? Cara, não posso. Esse ano, gente, vou falar uma coisa para vocês. Foi o ano que eu mais fui em enterro na minha vida, eu acho. Você sabe que eu trouxe meu violão. Eu só usei meu violão uma vez nessa viagem, tirando em casa. Que foi no velório do irmão de duas amigas minhas aqui em Curitiba. Um homem de 34 anos com um filhinho de 1 ano. E esse ano,
eu fiz uma viagem para ministrar numa cidade chamada Caruaru, lá em Pernambuco. E eu estava com galera assim como vocês, apaixonada por Jesus, queimando. Foi um dos louvores mais lindos que eu fiz, que a galera respondia com tanta paixão. E aí isso foi no sábado. E no domingo, a gente recebe uma notícia de que uma menina que a gente acompanhava das ruas há muitos anos, 19 anos, morreu de infecção generalizada. Então, eu que estava ministrando para adolescentes no sábado, com aquele mesmo violão, eu ministrei adoração naquele velório para tantos outros adolescentes, em volta daquele caixão. E na salinha ao lado, a gente descobriu que tinha uma bebezinha de alguns meses, de uma pessoa que a gente conhecia das ruas também, que também tinha falecido. E não tinha quase ninguém ali em volta daquele corpinho. E a Sheila e a Simone, uma outra missionária lá, falaram, a gente não pode sair daqui. E aquela situação horrorosa, de muita dor, uma certeza vinha ao nosso coração, que foi obrigado, Deus, porque alguém tinha que estar aqui e foi a gente. Alguém tinha que levantar o teu nome aqui nesse lugar e foi a gente. Se ninguém honrou a vida dessa bebezinha aqui, a gente vai honrar. Quando Deus falou para mim que meu chamado era levantar altares de adoração, eu pensava, Vini, que era ir lá pro F-Hop, mano. É sério. Eu pensava que era andar lá com a Ademar de Campos, na Comunidade da Graça, que foi a minha igreja por tantos anos. Quando Deus me mostrou o Nordeste e pessoas quebradas, eu não entendia. Não entendia. Deus, como é que eu vou crescer musicalmente num lugar como esse? Não faz sentido para mim. E Deus, filho, você não está entendendo que o altar está quebrado aqui. E eu preciso que alguém levante esse altar aqui de novo. Mas os seus olhos estão somente colocados na estrutura eclesiástica que você entende, que é a igreja. Mas eu vou abrir os seus olhos. E eu vou te levar para muita igreja ministrar. Mas você vai tocar em muito velório também. Porque eu mereço ser glorificado na morte e na vida. No lugar de dor e no lugar de vitória. Nas linhas cinzas e nas linhas alegres e vivas. Deus merece honra, glória e louvor. E o teu 2026, Jesus é digno dele. Fique de pé. Se o pessoal puder passar só para o último slide. Às vezes você está vendo só a tua vida como essa parte aqui, ó, dobradinha do tapete. Você tem até uma ideiazinha de como está esse desenho. Mas o desfecho é tão lindo, é tão precioso, faz tanto sentido. Deixa Deus mudar a tua perspectiva nessa noite. Nessa noite,
Não importa quantos anos você tem, Deus quer construir maturidade no teu coração a respeito de como você enxerga a tua vida. E daquilo que Ele tem feito em você. Enquanto os meninos, eles vão ministrar, tudo que eu tenho é teu. Cristo, minha casa, meu dinheiro, todo o meu destino. Entenda, no teu dia bom, Deus é merecedor do teu louvor. No teu dia mau, Deus também é merecedor do teu louvor. Eu amo Davi, sabe por quê? Porque Davi, cara, Davi nos Salmos é uma loucura. Tem salmo que ele fala, contigo eu saltarei muralhas, eu vencerei gigantes. Mas tem salmo que ele está falando, mas eu não sou nem ser humano, eu sou um verme. Você vê um Davi dramático, falando, eu sou nada. No outro, eu vou quebrar tudo. Mas sabe o que eu amo em Davi? No dia que ele se sentia um verme, ele louvava ao Senhor. No dia que ele se sentia a pessoa mais poderosa do mundo, ele louvava ao Senhor. A gente está em poucas pessoas aqui. Eu queria como um ato profético, eu não sou muito assim de querer ficar fazendo tantos atos proféticos, porque a gente parece que criou uma cultura de apelo na igreja, né? Tem que fazer apelo no final de ministração, tem que fazer, mas Deus me deu uma imagem de vocês hoje aqui. Deus me deu uma imagem de todos vocês aqui na frente, com as mãos abertas, como se estivesse oferecendo a sua vida para Jesus. Cantando essa canção com muita convicção. E é isso que eu queria que a gente fizesse agora. Que a gente termine esse último Holy do ano reconhecendo, Deus, tudo que eu tenho é teu. Minha casa, meu dinheiro, meu destino, meus estudos, minha família, meus relacionamentos, a minha saúde. Tudo é teu. E você sabe de tudo. E você é Deus e eu não sou. E que bom que você é Deus e eu não sou. Eu não sei o que fazer. Mas o Senhor sabe. E que bom que o Senhor sabe. E que bom que o Senhor está perto. E que bom que você não nos rejeita. E que bom, Senhor, que a tua obra em nós não parou. Que o Senhor ainda usa as linhas difíceis da nossa vida para fazer desenhos lindos. Que você usa ainda pecinhas que o pessoal jogou no lixo para construir algo lindo como aquelas obras de arte daquele cara. Deus, tudo que eu tenho é teu. E eu reconheço que tu és fiel. Em cada passo. Em cada decisão dessa jornada. Por isso vem aqui para frente. Vamos oferecer a nossa vida como esse tapete diante de Deus. Deus, eu ainda estou sendo construído, Deus. Eu ainda estou sendo construído, Deus. A tua obra em mim não parou. E tem coisa que eu não entendo. Tem coisa que eu ainda não sei, Deus. Mas eu confio no Senhor. A minha vida é como uma obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Mas se você olha do avesso, você não imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa e tudo coopera para o meu bem. Porque quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. É uma obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro, para a honra e glória tua, Jesus, o Senhor da minha vida. Tudo é teu, tudo é teu.
Eu creio que é algo que Deus está fazendo aqui nessa noite, mas que não termina aqui nessa noite. Eu creio que Jesus, Ele quer que a gente prepare esse lugar, prepare esse ambiente, mas aquilo que Ele está derramando nesse lugar não vai acabar quando sairmos daqui. Amanhã nós temos cultos novamente, amanhã muitas outras pessoas, famílias vão estar aqui nesse lugar. Amanhã nós temos batismos. Então eu quero que você comece a andar por esse ambiente, comece a andar no meio das cadeiras desse corredor enquanto nós adoramos. E nós vamos orar consagrando esse tempo, nós vamos orar consagrando esse lugar ao Senhor, esse ambiente. Mas eu quero que você ore declarando essa mesma entrega, esse mesmo coração, esse mesmo toque do Espírito sobre a vida de cada pessoa que vai entrar nesse lugar amanhã, para que sejam tocados, para que vejam o Cristo. E como nós estamos orando aqui, que Jesus seja o centro, que Ele faça aquilo que Ele quer fazer, que vidas sejam salvas, famílias sejam transformadas e todo o propósito que Deus tem para cada vida que vai entrar nesse lugar se cumpra, em nome de Jesus. Então vamos adorar ao Senhor, mas comece a encher esse lugar de palavras, comece a declarar de forma profética nesse lugar. Vamos fazer esse movimento, em nome de Jesus, preparando como um altar ao Senhor para tudo que Ele deseja fazer. Aquilo que Ele está fazendo em nós não vai terminar aqui, eu creio, em nome de Jesus. Vamos fazer isso.